o Brasil não é para amadores. Né? Veja só, a gente está falando de uma reforma tributária sobre o consumo, certo? Sim. Só que ali no meio passaram alguns esqueletos, algumas coisas escondidas, como a alíquota progressiva em termos de IPTU e IPVA, ampliação da base de cálculo de IPVA, que são tributos sobre o patrimônio e não sobre o consumo. Passou discretamente, passou silenciosamente. Passou tributos sobre herança e TCMD, ampliação da base de cálculo, escalonamento e progressividade de alíquotas, de acordo com o quinhão, com a herança. Então, quanto maior a herança, maior pode ser o ITCD, que já pode ser de até 8% no Brasil. Via de regra, na média, de 5% imposto sobre herança. Morreu uma pessoa, sobre o patrimônio dela, incide no mínimo 5% à vista de imposto sobre herança. Aí eu já trago também uma outra ideia, que é a necessidade do planejamento patrimonial sucessório. Das famílias se organizarem tributariamente para ter um menor impacto de imposto sobre herança no momento da morte, que é um fato da vida e que vai acontecer. O planejamento ele não é para burlar o fisco, não é para sonegar tributo, é para pagar o menor valor que a lei te permite pagar. Agora, com a vigência da reforma tributária, isso vai ficar muito mais difícil e praticamente impossível. Então, novamente, a hora é agora, o momento é esse. E quando eu falo sobre renda, patrimônio e consumo, eu estou dizendo o seguinte, olha, essa reforma é sobre o consumo. Mas existem já projetos de lei e outros projetos mais que já tratam sobre a reforma da tributação sobre a renda e sobre o patrimônio. Já está em discussão no Congresso Nacional. A tributação do lucro, a gente estaria falando muito mais sobre uma tributação sobre a renda. E aí tem uma distorção do modelo, porque o lucro já foi tributado pela empresa. Então a empresa tem receita, vai ter a despesa e o custo, vai ter lucro. Nessa despesa e custo, já tem tributo. Então o lucro, se ele for tributado, ele seria bitributado. Há projetos, há esforços do governo em ampliar a tributação da renda sobre o lucro, mas até agora o que nós temos são tentativas frustradas. Não tem nada concreto ainda. Existe uma história que vai tributar o lucro acima de R$50 mil por mês. É uma história. Existe uma outra história que vai tributar 100% do lucro. Mas nada concreto ainda. A gente espera e acredita que isso não vai acontecer, porque isso é um grande efeito nefasto.